Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de história, dando continuidade na matéria do PET. E essa semana, o material do PET traz como matéria o último período da pré-história, que é a Idade dos Metais. A Idade dos Metais, como o próprio nome já diz, é o período em que o homem passou a manipular o metal, uma coisa tão assim importante que só foi possível graças à possibilidade do homem manusear o fogo. A gente viu que desde lá do Paleolítico o homem já conhecia o fogo, mas não sabia manuseá-lo bem, não sabia manter ele. E por isso suas ferramentas eram todas rústicas, feitas de ossos, de madeira, de dentes de animais ou até mesmo da pedra lascada. Depois ele até evolui para a pedra polida, como a gente viu na semana passada, mas ainda eram instrumentos muito rústicos. A partir do momento que o homem passa a manipular o metal, as suas ferramentas elas mudam também. A durabilidade e a eficiência de muitas dessas ferramentas acaba melhorando. Uma enxada feita de pedra, ela é inferior a uma enxada feita de metal. Um serrote feito com dentes de animais é menos eficiente do que um serrote de metal. Então, talvez a principal vantagem de toda essa manipulação do metal nesse período foi a eficiência das ferramentas criadas por esse homem da pré-história, esse homem da idade dos metais. Qual que é a consequência negativa disso? Assim como as ferramentas evoluíram, as armas também evoluíram. Então, povos que aprenderam a manipular o metal com facilidade começaram a conquistar terras de povos que não sabiam mexer com o metal. Um exemplo disso, por exemplo, é o indígena aqui no Brasil. Até a chegada dos portugueses, os indígenas não conheciam o metal. Eles foram ter contato com peças de metal, de ferro, de aço, ouro e prata a partir da chegada dos portugueses no território brasileiro. Outros povos indígenas na América, seja na América Central ou na América do Sul, tiveram conhecimento do metal. Por exemplo, os Incas, que é numa região vizinha aqui do Brasil, eles conheciam manipulação do metal, faziam esculturas de ouro, de prata e tudo mais. Então, isso mostra que povos que souberam lidar com o metal foram mais desenvolvidas do que outras nações. Muitas dessas nações que não desenvolveram o metal, a metalurgia, que é a arte de manipular o metal, acabaram sendo conquistadas e destruídas. Então, esse é o lado negativo do homem aprender a manipular o metal. Bom, nesse período, a gente também observa que as populações elas cresceram. Os grupos humanos que lá no período paleolítico eram em torno de 25 pessoas, e no neolítico tinha subido para umas 200 pessoas, todas elas convivendo juntas, agora são milhares de pessoas vivendo juntas. Uma vez que o homem aprendeu a plantar e que ele se fixou em determinados locais que favorecessem a agricultura, cada vez mais vai juntando grupos humanos ali naquelas áreas. Também a melhor alimentação desse homem permite que ele procrie mais. E cada vez mais as famílias precisam de filhos para ajudarem eles a trabalharem nas terras. É o que a gente chama de economia familiar. A família toda é envolvida no trabalho na terra. Então, graças a esse amontoado de pessoas agora que vivem juntas, surgiram as cidades. Essas cidades elas vão ter algumas semelhanças com as nossas e algumas diferenças. Por exemplo, uma diferença que é gritante para essas cidades é que a maioria delas era circundada, ou seja, era circulada por uma muralha. Essa muralha servia tanto para manter os animais selvagens longe das cidades, como também para manterem os inimigos longe das cidades. Então,
essas cidades vão ter verdadeiras muralhas, como essa que eu vou apresentar aí para vocês na imagem. Essa daí representa a cidade de Ur, uma das primeiras cidades que surgiu na história. Vocês notam que ela tem um padrão retangular e que há muralhas circulando toda a cidade. Nessas cidades também, e aí é uma semelhança, nós vamos encontrar residências, templos, mercados, que vão atender a todas as necessidades da população. Uma outra diferença que a gente nota aí, se vocês conseguirem observar, é que existem ruas, porém elas são extremamente estreitas. Era difícil transitar nessas cidades. Havia muitos becos, vielas que cavalos, carroças não passavam. Ou se passavam, passava só isso e nada mais conseguia transitar ali ao mesmo tempo nesses caminhos. Ruas amplas como as nossas de hoje em dia é uma coisa moderna. As ruas com esse tamanho passam a ser pensadas a partir do momento que existem nas cidades as charretes e depois caminhões e carros que precisam trafegar num espaço maior. Então, essa seria também uma diferença. As cidades dessa época também não possuíam iluminação, por exemplo, então à noite era bem escuro nessas cidades. Um outro lugar você via ali um fogareiro aceso para dar alguma luz ao local, mas só, era um breu total. E por conta desse breu, dessa escuridão, não havia muita segurança. Haviam ladrões que andavam nas ruas, não havia muito um policiamento fixo vigiando as ruas, então muitos ladrões atacavam as casas e as pessoas que andavam à noite pelas ruas. Havia também uma falta de saneamento básico. Por mais que esse seja um problema de muitas das nossas cidades, ou pelo menos em algumas localidades das nossas cidades, é uma coisa que existe, o saneamento básico. Basta ser levado aos bairros que necessitam. Nessa época, na Idade dos Metais, a gente pode dizer que não havia de jeito nenhum. Uma das primeiras sociedades que vai fazer o uso de um sistema de esgoto, por exemplo, vai ser a sociedade grega. Se a gente está falando ainda de alguns milhares de anos à frente ainda para a história. Então vai demorar um pouquinho ainda para as cidades ganharem uma configuração mais similar à nossa. Bom, se existem as cidades, existem também funções dentro dessas cidades. Vai ter gente que vai plantar e vai cuidar dos alimentos para sustentar as pessoas dessa cidade. Vão haver também as pessoas que vão proteger essa cidade, os soldados, o exército dessas cidades. E também vai ter as pessoas que vão governar essas cidades. Ou seja, pessoas que vão estar ali só para administrar os bens dessa cidade. E por daí então surgem os governos. E por conta surgiu o governo, surge também o Estado. Ou seja, surge um modo de governar as pessoas. Antes a gente falava que a sociedade se organizava de forma tribal, ou seja, na tribo tudo era dividido igual entre as pessoas, todas as pessoas trabalhavam, ninguém tinha um poder acima dos demais. A partir do surgimento do Estado, vai sempre haver um grupo que é mais privilegiado que o outro. O grupo dos governantes geralmente é o grupo privilegiado, porque é o grupo que não precisa trabalhar. O soldado trabalha menos do que o camponês, mas ele trabalha. Já o camponês é o que mais trabalha na sociedade e o que menos tem privilégios. A gente vai notar que nas próximas sociedades que a gente for falando, seja online, como está sendo agora, seja de forma presencial, caso volte em algum momento, mas que possivelmente no sétimo, no oitavo e no nono a gente vai reparar, é que grupos sociais têm diferentes privilégios na sociedade, pelo menos até o século XIX. Então, a gente vai montar um negócio que chama pirâmide social a partir de agora.
em que a base, ou seja, a maior parte da pirâmide, é geralmente a maior parte da população da sociedade e é aquela que menos tem privilégios. Enquanto o topo da pirâmide, ou seja, a ponta lá de cima, é o menor grupo da sociedade, mas é aquele que tem mais privilégios. Então, nessas cidades da pré-história ainda, a gente pode dizer que o grupo de governantes é o menor número possível de pessoas da sociedade. Girava em torno de umas 20, 30 pessoas no máximo. O grupo mais baixo representa milhares de pessoas. Se uma cidade antiga tinha por volta de 10 mil pessoas, isso quer dizer que pelo menos 8 mil dessas pessoas são camponeses, ou seja, têm menos privilégios nessa sociedade. Bom, para governar essas cidades, era necessário ter recursos, impostos sendo pagos pelas pessoas, para serem pagos para os soldados, alimentar os soldados, manter as muralhas da cidade, construir obras de irrigação para favorecer as plantações. Então, tudo isso é organizado por esse governo. E uma forma de fiscalizar bem se o trabalho estava sendo bem feito ou não pelas pessoas foi através dos impostos e do registro desses impostos. Daí surge a escrita, sendo que a primeira escrita que surgiu foi a escrita cuneiforme, que é essa escrita aí que está aparecendo agora na tela para vocês. E por que ela tem esse nome, escrita cuneiforme? Bom, as pessoas escreviam como se fosse um lápis, mas ao invés de haver uma ponta de grafite no final do lápis, havia um gancho de metal, onde as pessoas pegavam e rabiscavam numa tábua feita de argila. Então, isso que vocês estão vendo aí na tela é argila seca. As pessoas iam lá, desenhavam nessa argila seca e caso fosse preciso manter esse material, eles deixavam secando e ficava dessa forma. Caso pudesse ser apagado, eles pegavam uma esponja molhada e passavam por cima da argila. E aí apagavam todo o registro e poderiam reescrevê-lo novamente. E com a criação da escrita, muda-se completamente a história. Se antes a gente quase não tinha fontes para estudar o homem de antigamente, com o surgimento da escrita, as pessoas passaram a registrar tudo que estava em volta delas. Passaram a registrar a história, a guerra, os impostos, a economia, a sociedade, a religião, e isso acabou gerando muitas fontes para os historiadores conhecerem mais sobre essas civilizações que vieram a seguir. Por isso, a escrita é o que determina o fim da pré-história e o início da história. Ou seja, daqui para frente, pelo menos não nessa próxima semana, mas nos próximos povos que a gente for estudar, nós já estaremos falando sobre a história, sendo aquele primeiro período que eu falei para vocês, a história antiga. Certinho, gente? Espero que eu tenha ajudado vocês com esse vídeo, espero que vocês estejam assistindo esses vídeos antes de fazer as atividades. Ainda eu estou corrigindo os exercícios, eu espero que até segunda eu já tenha mandado tudo para vocês, todas as correções, mas se eu não mandei, até pelo menos quarta-feira eu já corrijo os da semana 2 e envio também as respostas lá no grupo referentes à semana 2 para quem quiser corrigir. Certinho, gente? Qualquer dúvida é só mandar lá no grupo. Espero que vocês estejam fazendo as tarefas corretamente. Aqueles que pegaram a apostila, que só vão entregar lá no final do mês, sempre fiquem de olho no grupo, se puderem, se tiverem acesso à internet. Ou então pede depois para mim, fala assim, William, não tem acesso, eu mando um texto para você ler em casa, para você poder fazer essas atividades certinho. Ok, gente? Espero que vocês estejam bem. Um abraço para todos vocês e até o próximo vídeo. Falou, gente!